Olá pessoal, olha que planta maravilhosa que eu vim mostrar e falar um pouco sobre o cultivo no vídeo de hoje. Essa planta linda e com folhas em formato de coração é o Caladium. Tem o Caladium com essa folha mais compridinha, mas a maioria tem a folha em formato de coração. Essa é uma daquelas plantas que com certeza vai deixar o seu jardim muito mais colorido. Existe uma variedade enorme de tonalidades de folhas com estampas diferentes. Folhas mais coloridas, folhas mais simples, folhas com pintinhas e folhas com várias cores diferentes. Aqui em casa eu tenho 3 variedades diferentes de Caladium. Essa com as folhas maiores nessa tonalidade de verde com vermelho e olha os desenhos dessa folha, é muito linda. Essas plantas são bem recentes aqui no meu cultivo, eu peguei essas mudas na casa da minha avó e são as primeiras folhas que elas estão soltando por aqui. Essa outra variedade aqui já tem várias manchinhas brancas, olha ali uma folhinha nova nascendo. E tem também essa variedade com a folha mais compridinha. Então é uma planta muito linda e muito fácil de cultivar. E o ambiente ideal para cultivar os caladiums é o ambiente de sombra e meia sombra. Esses aqui, por enquanto, estão sendo cultivados na sombra, mas eu quero adaptá-los à meia sombra, porque planta colorida precisa de um pouquinho de luminosidade para ficar com o colorido mais intenso. Então, um ambiente onde pega aí algumas horas do sol da manhã ou então algumas horas do sol da tarde, vai ser um ambiente ideal para cultivar essa planta. Esse colorido que ela tem na folha vai ficar bem mais intenso e ela vai ficar uma planta mais bonita, mais saudável. É importante tomar um pouco de cuidado com a intensidade do sol, porque o sol muito forte ali do meio-dia pode acabar queimando as folhas dessa planta, porque ela tem as folhas bem finas e sensíveis. Então é preferível cultivar ela em um ambiente onde ela vai pegar aí um sol filtrado ou então um solzinho da manhã ou da tarde. É uma planta que também pode ser cultivada na sombra desde que haja bastante claridade, porque se for um ambiente muito escuro, ela vai ficar muito comprida e vai acabar perdendo o colorido das folhas. Sempre que você tiver uma planta colorida de sombra, lembre-se que essa sombra precisa ter bastante claridade. Em relação ao plantio, substrato e solo, essa é uma planta que se desenvolve muito bem plantada diretamente no solo do jardim ou então sendo cultivada em vasos. Ela aceita aí diferentes tipos de solo, mas ela prefere um solo mais úmido e rico em matéria orgânica. Se você for cultivar essa planta plantada diretamente no solo do seu jardim, lembre-se que ela é uma planta bulbosa que costuma entrar em dormência no período do inverno e ela costuma perder todas as folhas. Mas depois que passa esse período mais frio do ano e começa a primavera, ela brota folhas novas e também floresce. Agora, se você for cultivar o caladium no vaso, lembre-se que o tamanho da planta tem muito a ver com o tamanho do vaso. Essas minhas estão plantadas temporariamente aqui nessas embalagens. Tem bem pouco tempo que eu plantei esses bulbos, eu nem imaginei que eles iriam brotar tão rápido, então eu decidi plantar eles aqui com a terra da horta mesmo, para mim não perder os bulbos. Aí passou alguns meses, cerca de 2 meses mais ou menos, e eles estão aqui brotando e se desenvolvendo. Mas eu quero fazer o replante deles em um vasinho definitivo. Mas como eu disse, o tamanho dessa planta tem a ver com o tamanho do vaso que você escolhe para cultivar ela. Se você plantar ela em um vaso muito pequeno, ela vai ficar uma planta mais compacta, com folhas menores. E se você planta ela em um vaso maior, ela vai se desenvolver mais, vai ficar com folhas maiores. O substrato ideal para você fazer o plantio dessa planta é um substrato rico em matéria orgânica que segure um pouquinho de umidade, mas que seja um substrato bem drenável. Sabe aquele substrato fofinho que você pega ele, aperta ele na mão e ele ainda continua solto, ele não fica compactado? Esse é o substrato ideal para você plantar esse tipo de planta. Você pode fazer uma mistura com terra vegetal, um pouco de areia grossa para construção, palha de arroz carbonizada,
casca de pinos triturada, um pouquinho de humus de minhoca para dar uma adubada nesse substrato. Aí é só você escolher o vaso e fazer o plantio. Se você preferir, você pode comprar um substrato pronto próprio para esse tipo de planta. Olha aqui a folha desse Caladium aqui, como é diferente da folha dos outros Caladiums. Ela é uma folha mais comprida, ela não tem o formato de coração, mas também é uma folha bem bonita. Eu fico encantada com esses desenhos que a folha tem. Esse daqui já tem a folhinha mais pintadinha. Então, é uma variedade enorme de cores para você cultivar. Aqui eu só tenho 3 variedades, mas existem várias outras variedades no mercado. Em relação à rega, essa é uma planta que gosta aí de um pouquinho mais de umidade, então ela vai gostar aí de regas frequentes, mas nada de encharcar muito o substrato dela, porque senão você pode acabar fazendo com que esse bulbo apodreça, principalmente no período do inverno, quando essa planta estiver em dormência. Nesse período é muito importante diminuir a rega, porque a planta está em dormência, então ela não está em pleno desenvolvimento. Então ela não vai necessitar tanto de rega e adubação. Quando o clima começar a esquentar e a planta começar a sair da dormência, começar a brotar, você pode aumentar as regas e também fazer uma adubação. Assim a planta vai se desenvolver melhor, vai ficar com a cor mais vibrante e também mais resistente. E como adubação, você pode usar o adubo da sua preferência, pode ser adubos orgânicos do tipo bocashi, farinha de osso com torta de mamona, os estercos de gado e de galinha, o humus de minhoca. Escolha uma dessas opções e coloque aí 1 colher ou 2 colheres no cantinho do vaso. A quantidade vai depender muito do tamanho do seu vaso. E você pode repetir essa adubação a cada 3 meses mais ou menos. Já vai ser o suficiente para sua planta se desenvolver bem. Se você preferir, você pode usar um adubo químico do tipo NPK. Em relação a esse tipo de adubo, é muito importante seguir as orientações do fabricante, o que vem escrito no rótulo do produto em relação à dosagem a ser utilizada e o espaçamento entre uma adubação e outra. Para fazer mudas do Caladium é bem simples. As mudas são feitas a partir da divisão da touceira, que é quando a gente retira aí alguns bulbos da planta e planta em um novo vasinho com substrato. Eu peguei as mudas desses Caladiums aqui na casa da minha avó esse ano e tem bem pouco tempo, deve ter mais ou menos aí 1 mês e meio, 2 meses. E olha o tanto que eles já se desenvolveram. Inclusive, esse das folhas pintadinhas foi retirado um bulbo dessa planta aqui. Olha o tanto que o da minha avó tá mais bonito. Ele tá pegando mais claridade. Aqui nesse local onde ele está, ele pega o sol da manhã. Aí ele fica com uma coloração mais intensa, mais vibrante. Olha como é linda a folha desse Caladium. A natureza é perfeita, né? Eu amo essas plantas de folhas coloridas e desenhadas. O interessante da folha do Caladium é que as nervuras que toda folha tem ficam destacadas, fora as manchinhas, pintinhas e o colorido dessa planta. Então é uma planta muito fácil de fazer mudas. Qualquer bulbo dela que você plantar vai brotar aí com bastante facilidade. Algo muito importante de se dizer sobre essa planta é que ela é altamente tóxica se ingerida. Então, se você tem crianças ou animais que costumam mexer nas plantas, fique de olho, tome bastante cuidado. Em relação a pragas e doenças, essa é uma planta bem resistente. Ela não pega praga com facilidade. Às vezes aparece uma lagarta ou algum bichinho e acaba comendo as folhas, mas é bem raro disso acontecer. É uma planta realmente bem resistente. Então essas são todas as informações sobre o Caladium, essa planta linda. Ela também é chamada aí popularmente de tinhorão. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa planta e também qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim, e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de conteúdo sobre as plantas.
Eu vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 10 plantas de sombra com folhagens coloridas e também uma playlist repleta de vídeos sobre diversas plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!